Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre o reino da Aruanda. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas a respeito dos orixás, dos habitantes do reino da Aruanda, como é que se processa esse negócio. Será que eu posso morrer e virar um caboclo, um preto velho, um boiadeiro? De repente eu nasci na Bahia, eu quero me tornar um guia espiritual, um baiano. Será que é assim? Como é que funciona esse mecanismo? Eu vou explicar tudo isso para vocês, inclusive sobre os orixás. Fica ligado que esse vídeo tá demais e é daqui a pouquinho, depois da vinheta. Bom, pessoal, antes de mais nada, já vai deixando o seu like aí, assine o nosso canal, aciona a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E vamos iniciando então o nosso assunto. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre o reino de Aruanda e sobre as colônias espirituais. Todo mundo sabe que existem diversas colônias espirituais que estão presas, que estão alinhadas, digamos assim, com o plano terrestre. E é um erro muito grande também dizer que essas colônias estão nos reinos do umbral, estão num lugar mais obscuro. Não é verdade, tá? São lugares que são neutros, que já passaram, não tem a energia do umbral habitando esse local, mas são chamados de reinos da regeneração. Por quê? Porque os habitantes que estão nesse local estão intimamente ligados com os habitantes do umbral, ou seja, eles fazem este trabalho de esclarecimento para que possa libertar dos pensamentos nocivos, dos pensamentos trevosos, as entidades que ainda estão presas aos padrões do ego inferior, das trevas e essa coisa toda. Pois muito bem, o reino de Aruanda é exatamente um local como esse, mas todo mundo sabe que o reino da Aruanda é onde habitam os orixás, é onde habitam os guias espirituais da Umbanda. E isso fica no imaginário popular, como é que deve ser lá. Será que é um lugar assim que tem uma cachoeira ali, o mar aqui, cada orixá está ali e um grupamento de espíritos em cada canto? Não, pessoal, não é nada disso. O reino de Aruanda é uma cidade moderna, é uma cidade como todas as outras cidades que são chamadas de colônias espirituais. No entanto, existem regências que são importantes de serem compreendidas. Quando a gente fala de deuses e divindades, nós estamos falando dos deuses regentes e dos criadores do planeta Terra. São os deuses ancestrais, o grande deus, a grande deusa e assim por diante. E existem aqueles deuses menores que são chamados também de devas ou orixás, que estão intimamente ligados a diversos padrões da vida humana e diversos padrões que estão conectados com elementos também da natureza. Então, por que é importante essa regência? Para que haja uma harmonia em tudo isso. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre os principais orixás. O primeiro orixá que nós vamos falar é Oxalá. Oxalá tem até um sincretismo, né, que seria Jesus Cristo e tudo mais, mas é só um sincretismo, porque na verdade Oxalá é o regente de Aruanda. Ele é que dá as cartas e comanda tudo, porque ele é um orixá neutro. Ele não está preso, ele está presente em todos os elementos da natureza e ao mesmo tempo não está em nenhum, quer dizer, ele está presente em tudo que existe. Ele preenche tudo. Então Oxalá, ele representa a pureza, a elevação espiritual, a paz, a harmonia, aquilo que os habitantes da Aruanda estão buscando, tá certo? O segundo orixá que nós vamos falar é um orixá muitíssimo importante, que é Ogum. Por quê? Porque Ogum é o senhor das demandas, dos conflitos, das brigas, das guerras, enfim. E ele procura fazer a regência desses conflitos exatamente para que haja compreensão, entendimento e que esses conflitos eles cessem
o mais rápido possível. E ele, ao mesmo tempo, é o vencedor das demandas. O que são as demandas? As demandas são aquilo que nós recebemos, pode ser até um trabalho de magia negra ou qualquer outro tipo de demanda, onde estão as injustiças sociais. Então ele é o vencedor, ele é um orixá, não é o orixá da justiça porque ele seria Xangô, mas digamos assim que ele vence na batalha tudo aquilo que é inimigo, tudo aquilo que está atacando as nossas vidas. Ele é um guerreiro, ele é um lutador, então ele está presente também em todos os elementos da natureza. Você tem o Ogum, por exemplo, do cemitério, você tem o Ogum da encruzilhada, você tem o Ogum do mar, você tem o Ogum das matas, com o Ogum Ropimato, Ogum Megê, Ogum Iara, né? Enfim, você tem os diversos Oguns que estão ligados a esses elementos, né, da natureza, inclusive elementos que têm, vamos dizer assim, padrões dentro das nossas energias, energia do mar, do cemitério, da encruzilhada, e nós estamos constantemente recebendo essas energias, então ele está lá para fazer uma regência também nesses locais, porque são locais onde há portais. Exatamente, ele tem um certo controle sobre tudo isso para evitar exatamente que possa ser, de repente, que possamos sofrer um ataque de espíritos trevosos de uma hora para outra. Então ele é o grande regente e ele é o vencedor de demandas. Um outro orixá é Iemanjá. Iemanjá é a senhora dos mares. Por quê? O mar é, na verdade, a representação da deusa, né? Então se diz que Deus fecundou os mares, de onde a vida ela iniciou. Mas o mar também é a grande calunga, é o grande portal de comunicação com o mundo espiritual. Nas zonas litorâneas estão as maiores energias regeneradoras do planeta, exatamente naquela faixa que a gente chama de praia, né? Que fica entre a terra e o mar. Por quê? Porque nós estamos no intermédio de duas forças, de dois elementos poderosos da natureza, elementos primários, que é a terra e a água. Então nós regeneramos as energias. Não é por acaso que a pessoa gosta de ir para a praia, vai meditar e tudo mais. Inclusive, espíritos desencarnados estão geralmente na beira do mar, esses recém-desencarnados, quando são assistidos por entidades espirituais, eles levam esses espíritos até a proximidade do mar para poder regenerar mais rapidamente a energia e eles poderem fazer a passagem, ou seja, se livrar daquele limbo que eles estão ainda vivendo, tá certo? Então, o próximo orixá que nós vamos falar é Xangô. Xangô é o orixá da justiça. E por ser orixá da justiça, é claro que ele vai reger tudo aquilo que é certo, que é correto, né? Então ele também é um senhor do karma, porque aquilo que foge da justiça da terra não vai fugir da justiça divina, e ele se encarrega de que essa justiça seja cumprida. Então é aquela história, a pessoa invariavelmente vai colher o que plantar nas mãos de Xangô. Mas ele também é o senhor que rege as pedreiras, onde estão os minerais que têm grande força espiritual, e as cachoeiras também, porque as cachoeiras também têm uma grande força, porque é a água purificadora das correntes, é aquela que leva tudo embora, leva as energias nefastas embora. Então nós lavamos a nossa cabeça na cachoeira para nos purificarmos, né? Então, com a força da energia dos minerais que existem naquela água, a gente se purifica. Então, Xangô, ele tem essa regência em tudo isso. Depois nós temos Yansan. O que é Yansan? Quem é Yansan? Yansan é a senhora das tempestades, dos furacões, das ventanias. Ela rege essas movimentações atmosféricas que também servem para purificar, de repente, um ambiente que está pesado. Porque imagina só, ela tem um poder tremendo. E às vezes é preciso haver uma regeneração.
Então ela vem com a chuva, vem com os ventos e faz aquela limpeza, aquela purificação. É claro que às vezes a coisa sai um pouco por culpa do homem, né? Que acaba desmatando descabidamente, então acaba havendo desabamentos, esse tipo de coisa, mas isso aí é culpa do homem, não é culpa de Yansan não, tá? Mas Yansan, ela é a grande regente das tempestades, dos raios, que são pura energia, energia eletromagnética, energia que nós somos compostos também, porque a bioenergia é uma força eletromagnética, então ela rege a vida. E Yansan, em outras palavras, é a regente dessa bioenergia que nós temos presentes no nosso corpo. Como um orixá ligado a Iemanjá, está Oxum. Oxum é a senhora dos rios, é a senhora dos lagos. Então, Oxum, ela é a regente da água doce. Nós somos formados de 70% de água. Quer dizer, nós temos a regência de Oxum no nosso corpo físico. Daí a importância dessa regente na purificação, porque nós dependemos dessa água, obviamente, para a nossa sobrevivência, né? Então, ela é uma regente purificadora também, né? E ela tem essa função de equilibrar esta harmonia entre a terra, entre o sólido, entre o mineral e o líquido, e manter esse equilíbrio sempre presente. Então você tem a formação dos lagos e os rios que estão sempre correndo, etc., né? Estão irrigando, ajudando o ser humano em tudo que é necessário, fornecendo água, fornecendo irrigação, enfim, tudo isso aí que é importante, tá? Agora chegou a vez de Oxóssi, tá? E eu não estou falando por grau de importância, tá, pessoal? Eu estou falando assim aleatoriamente. Oxóssi, na verdade, é aquele regente das matas. E não poderia deixar de ser, então, um orixá muitíssimo importante. Por quê? Porque das matas, da natureza, a gente retira tudo que a gente precisa. Tudo, tudo, tudo. Tudo que está em sua volta, na verdade, foi tirado da natureza, de uma maneira ou de outra. Então, veja bem, da importância de ser para que haja um equilíbrio, né, para que não haja um desmatamento descabido, para que não haja um desequilíbrio ecológico. Enfim, ele mantém esse equilíbrio, ele rege isso para que o ser humano também mantenha um equilíbrio com as forças da natureza. Porque as forças da natureza, elas também podem nos regenerar. Por exemplo, um banho de ervas que você toma é regenerador. Quando você faz uma defumação na sua casa com ervas, você purifica o seu ambiente, né? Então você trabalha com o elemento ar, purificando o ambiente que você reside e deixando mais leve, afastando as impurezas do astral. Inclusive, ele rege também os habitantes das matas, onde estão os índios, os caboclos, né? Enfim, todas essas entidades que estão ligadas intimamente com a natureza. Eu quero deixar aqui um pormenor bastante interessante, que esses seres que trabalham na Aruanda, porque às vezes a pessoa ela pensa assim, mas é um índio, é um preto velho, né? Será que ele tem tanta cultura? Pessoal, isso é uma bobagem tão grande, porque esses espíritos que estão lá, isso nós estamos falando de guias espirituais verdadeiros mesmo, tá? São seres muito antigos. A opção deles de se denominar como caboclo qualquer coisa é uma opção pura e simples, porque ele não deseja a exaltação do ego. Então, ele se coloca com um fator de humildade e trabalha numa linha que existe um regente, por exemplo. Então, vamos lá, caboclo pena branca, o cacique pena branca tem um regente. Então, existem aqueles que vão trabalhar nessa energia, que está também ligada com a energia de Oxalá, da purificação. Então, o caboclo pena branca é uma entidade que trabalha não só na regência de Oxóssi, como na regência de Oxalá, né?
O cacique, cobra coral. Então ele vai trabalhar aí que regência? Trabalha com a regência vermelha. Então nós estamos falando de Ogum. Trabalha com a regência do Ogum Rompe-Mato, por exemplo. Ou trabalha na energia de Oxóssi com Ogum. E assim por diante. Então as cores também, elas têm uma ligação íntima. E é interessante que contatos espirituais feitos com esses seres, eles revelaram ter sido assim pessoas, foram médicos, foram pesquisadores, cientistas em outras vidas e que nessa vida resolveram ter este voto de humildade e estarem intimamente ligados com essas forças da natureza. Porque vocês imaginam o seguinte, se você tem aqueles espíritos que se libertam do karma terrestre e vão trabalhar na grande fraternidade branca, de uma maneira geral, para gerir o planeta, esses outros que resolvem trabalhar no reino da Aruanda ainda não estão livres do karma terrestre. Mas o fato deles estarem próximos às forças da natureza, aos deuses que regem, né, que são os orixás, as forças da natureza, eles vão ter um processo de purificação muito mais acelerado do que o simples processo reencarnatório. Por quê? Enquanto eles estão no plano espiritual, eles estarão trabalhando também. E no plano físico, eles vão reencarnar, vão trabalhar e vão continuar com a mesma mentalidade de proteção das matas, aquela mentalidade ecológica, né, que a gente precisa entender que o planeta ele precisa da gente tanto quanto a gente precisa do planeta, né? E essa harmonia também entre as pessoas. Então, eles têm uma regência muito importante. Quando você vê um outro orixá, por exemplo, Iorimá, que é o regente do quê? Das mandingas, das rezas, que são, na verdade, os pretos velhos. Os pretos velhos são outros também, que são seres, muitas vezes, muito iluminados e que frequentam e que baixam em terreiros para poder ajudar as pessoas com as suas mandingas, com as suas rezas, com as suas ervas e curar as pessoas também. Então, pessoal, é bastante interessante e eu sinto muito, né, quando a gente fala de Umbanda raiz, verdadeira, e a gente vê o que está acontecendo hoje em dia. Eu diria a você, dirigente de Umbanda, se você está misturando a sua Umbanda com um monte de outras coisas que não tem nada a ver, procure estudar Umbanda raiz, porque você vai realmente se consorciar com esses seres de grande elevação espiritual. Nenhum ser iluminado, nenhum espírito de luz, ele frequenta um ambiente de perdição, um ambiente onde o ego do Pai de Santo fala mais forte do que qualquer outra coisa. Nenhum desses espíritos vai estar nesse local. Vão estar o quê? Espíritos inferiores, quiumbas, espíritos de má vibração. Então, é muito importante nesse contexto, porque quando a gente está falando de Umbanda, a gente também está falando de magia. E a Umbanda, ela é magia, porque os espíritos, eles são senhores de diversas práticas mágicas ancestrais, antigas, e nos ensinam como quebrar um feitiço, como livrar uma pessoa de um ataque espiritual, de uma possessão, seja lá do que for, de purificar um ambiente, de curar uma doença. Então, é uma coisa espetacular, não é verdade? Bom, vamos falar agora sobre um outro orixá importante, que é Abaloaê, ou Omulu, que é o grande regente do cemitério. Cemitério, a pequena calunga, né, onde transitam aqueles que estão entre os planos astral e físico, né, entre os espíritos que estão fazendo a transição. Então ele tem uma regência plena sobre isso, inclusive sobre a circunscrição da energia que fica presa naquilo que a gente chama de campo santo, que é o campo do cemitério, tá certo? Imagina só se esses espíritos resolvem ir pelas redondezas, invadirem as casas e tudo mais, né? Então ele consegue manter essa regência, porque está firmemente ligado àquela terra, né? Aquela energia daquela terra. Então ele consegue manter isso sob controle. E todos os espíritos, inclusive trevosos,
que são ligados, né, no campus do cemitério da Calunga, respeitam completamente a energia desse orixá, porque ele cuida exatamente daquele momento de transição do espírito. No momento que ele desencarna, as energias que estão também no corpo físico, que permanece por um período, né? Então, essa transformação dessa energia, também ele ajuda em fazer um tipo de uma bateria para poder abastecer os espíritos que trabalham junto com ele, né? Nesse campo santo, né? Na Calunga. Enfim, ele tem uma função muito, mas muito importante, tanto que ele domina os segredos da vida e da morte. Você já pensou nisso? Pois é. Então vocês vão vendo aí que o reino de Aruanda, ele representa tudo isso. E é muito mais, então, do que vocês imaginavam, né? Que é um cantinho ali com uma mata ali, uma cachoeira ali. Claro que não, pessoal. São cidades onde estão muitos espíritos que trabalham na frequência dos deuses orixás para a manutenção, para o equilíbrio do nosso planeta. Tá bom, então? E é claro, eu não poderia deixar de falar também das outras entidades, né, como boiadeiros, baianos, enfim, entidades espirituais que também trabalham na mesma frequência, vivem no reino da Aruanda e que se associam com um orixá, né, que é o seu regente, para poder fazer suas práticas. Por exemplo, essas entidades que são guerreiras, né, por exemplo, um boiadeiro tal, ele vai estar associado muito mais com a energia de Ogum. Né? Aquelas entidades que são justiceiras, então vão estar com a energia de Xangô. Né? Aquelas entidades, por exemplo, litorâneas, como um baiano e tudo mais, vão estar sob a regência de Iemanjá e assim por diante. Porque é nessa regência que eles buscam, que eles trazem a energia, né, daquele orixá para dentro do terreiro, para poder favorecer e ajudar as pessoas que estão ali presentes. Tá bom, então? Com isso, eu espero ter dado pelo menos um resumão aí para vocês poderem entender melhor sobre o reino da Aruanda. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aí para o Mago. Assine o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de avisos de novas publicações. E para quem quiser estudar conosco, então já sabe, né? maisondelamagie.com.br. Lá você compra o teu curso e você baixa então no seu PC ou no seu smartphone, tá? Ele vai aparecer disponível na seção de downloads. Tá bom então, pessoal? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!